boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Rafa. O Rafa é o meu incentivador, intercessor e o mais fiel telespectador, será que eu posso falar isso? Seguidor das lives, não sei qual é o nome. Muito obrigada, Rafa, por estar aqui mais uma sexta-feira. Boa noite, Gu, também está aqui, né, quase toda sexta-feira. Gu Maciel também está sempre aqui com a gente nas sextas-feiras. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelo carinho de vocês, de cada pessoa que entra aqui. Às vezes vocês podem pensar que é só uma live, que é só um momento, que é só uma palavra na internet, mas muitas vezes esses momentos eles me salvam de mim mesma. Eu tava pensando isso agora, como Deus me trata através dessas lives. Algumas pessoas podem chegar aqui e pensar que essa live é para eu derramar aquilo que eu carrego, mas muito pelo contrário. Essas lives, elas me enchem muito mais de temor. Eu sou muito mais abastecida e como Deus me salva de mim mesma cada vez que eu tô aqui. Então eu vou aproveitar para falar isso. Quando Deus colocar algo no seu coração que você achar que não faz sentido, como quando Deus, né, colocou no meu coração para começar a fazer as lives, e quantas vezes essas sextas-feiras são tão difíceis para mim, quantas vezes essas sextas-feiras são tão desafiadoras, mas quando Deus nos manda fazer algo, Ele sabe que Ele tá nos salvando de nós mesmos. Então, quando a gente obedece, a gente sorri, a gente, por mais que as lutas sejam difíceis, quando a gente está no lugar de obediência, nada fica difícil demais. Boa noite, Mari. Então, vou entrar na palavra. Hoje também foi um dia bem difícil, talvez mentalmente falando. É um dia de TPM, e a minha TPM, ela não é uma TPM muito boazinha, e eu sempre declaro que essa TPM, ela não é minha. Ela está comigo durante um tempo, mas ela vai tomar o rumo dela. Então, é isso. Hoje eu fui numa médica de novo para ver os meus exames, para ver os exames de sangue como estavam, para ver sobre o nível de estresse também que os hormônios me causam. E hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. Eu acho até importante entrar nisso, porque às vezes a gente fica culpando Deus por algo. A gente fica achando muitas vezes que nós estamos passando por guerras espirituais e a gente fica culpando Deus que a gente não melhora, que a gente não tem disposição e que eu não tenho forças e que deve ser o diabo. Ai, não, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de me levantar, eu não tenho forças, então deve ser o diabo. E muitas vezes a gente negligencia a nossa saúde. Então, em alguns momentos da nossa vida, a luta ela não vai ser espiritual. Não só espiritual, porque a partir do momento que a gente se posiciona com Deus, nós vivemos em guerra entre carne e o espírito. Mas o que eu quero dizer é que às vezes o problema é no corpo. Às vezes é somente uma falta de vitamina de verdade. Às vezes a gente não consegue sentir
Deus, não consegue falar com Deus, não tem disposição para orar, para meditar. Às vezes a gente não tem, eu não consigo meditar, não consigo me concentrar, então deve ser uma opressão que eu estou sofrendo, e às vezes não é nenhuma opressão, às vezes é alguma disfunção sanguínea, alguma disfunção de vitamina. Então, antes de culpar o diabo por qualquer ação, primeiro veja os exames de sangue, veja como que tá o ferro, veja como que tá as vitaminas, veja como que tá a B12, porque tem pessoas que acham que estão entrando em grau de depressão, que estão depressivas, que estão realmente cansadas, sem forças, e às vezes é uma falta de B12. Então, Deus, ele colocou em nós todas as células, e ele nos fez perfeitos com células, com sangue correndo nas veias, e é preciso que a gente também olhe para esses detalhes. Rafa, não sei se era tu que precisava ouvir isso, porque eu nem ia falar sobre isso. Mas, enfim, é algo que eu tenho passado na última semana, de começar a examinar, né, ver os meus exames, e eu realmente estava passando por opressões. Tô cansada, está difícil de orar. E aí eu fui fazer meus exames de sangue e baixa a vitamina D, baixa a vitamina B12, baixa o ferro. Então, essa semana eu tomei algumas coisas na veia, e também isso animou. Então, obviamente que a oração, ela não tem menos poder. Só que a gente também não pode negligenciar que nós não somos um corpo glorificado, e que nós temos sangue correndo na veia, e que existe um mundo natural. E nesse mundo natural nós também temos guerra na nossa mente. Então, muitas vezes é preciso que a gente atente às emoções, às dores, a traumas, que Deus, ele pode curar, e ele tem poder para curar. Só que em alguns momentos a cura do Senhor vem através de tratar o nosso orgulho, de muitas vezes dizer, não, eu não preciso de ajuda. E às vezes Deus vai colocar pessoas na nossa vida para nos ajudar. Às vezes Deus vai colocar médicos na nossa vida para nos ajudar. E às vezes esse lugar de buscar ajuda é o lugar que Deus começa o tratamento, que é quando Ele começa a tratar o seu orgulho de achar que você não precisa da ajuda de ninguém. Enfim, hoje eu quero falar um pouco sobre Lucas 11, e é quando Jesus ensina os discípulos a orarem. E a palavra vai dizer, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais uma noite, ter a oportunidade de estar aqui nesse tempo com o Senhor, Pai. Eu sei que talvez essa live, que talvez esse momento de divulgação, esse momento de interação, Pai, através de ferramenta de rede social, eu sei que talvez
seja somente um meio para que o Senhor me atraia fielmente para a Tua presença, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai, por nos ensinar todos os dias como ouvir a Tua voz. Obrigada porque o Senhor nos deixou um manual de instruções em como Te buscar, em como Te encontrar, em como receber, Pai. Obrigada, Senhor, por cada coração que está aqui, por cada vida que está aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu cada um e o Senhor chamou cada um para esse lugar, Pai. Então, o que eu Te peço é: tenha misericórdia, Pai. Fala através de mim, Senhor, que não venha nada de mim, Pai. Que não venha nada de dentro de mim, Pai, porque o que sai de mim é ruim, mas o que vem do Senhor é bom, Pai. Então eu Te peço, Senhor, ensina-nos a Te buscar verdadeiramente nessa noite. Ensina-nos, ó Deus, a Te encontrar de verdade nessa noite, Pai. Nós não queremos estudar sobre o Seu nome, estudar sobre quem o Senhor foi, mas nós carecemos, Pai, nós necessitamos Te conhecer verdadeiramente, Pai. Que não sejam só nomes e histórias numa folha, Pai, mas que verdadeiramente o Senhor venha fazer morada no nosso coração a partir de hoje, Pai. Vem encher, Senhor, os corações das pessoas que me ouvem e o meu também nessa noite, Pai. Vem nos ensinar, Pai, como o Senhor quer ser honrado, como o Senhor quer ser amado, como que o Senhor quer que caminhemos, como que o Senhor quer que nós nos comportemos, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, seja bem-vindo nesse lugar, Pai. Eu creio, Senhor, que o mesmo Espírito que está aqui tem poder para estar onde cada um me ouve, Pai. E desde já eu Te peço, Pai, tenha liberdade para fluir através de celular, de iPad, de computador, televisão, eu não sei, Pai, mas tenha liberdade para fluir, porque a Tua palavra chega onde a minha não pode chegar. A Tua palavra chega, Senhor, de todas as maneiras, então nos faz sensíveis a compreender o que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Tenha liberdade para mudar a rota, tenha liberdade, Senhor, nesse lugar para nos exortar, para nos chamar, para nos amar. Tenha liberdade, Senhor, para retirar as vendas dos nossos olhos e nos trazer para um lugar seguro debaixo das Tuas asas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje à tarde eu até estava orando sobre uma outra palavra e eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer hoje. Eu sei que Deus começou a falar fortemente comigo sobre algo que eu estava estudando ontem com as meninas na reunião que a gente tem aqui das mulheres, e era sobre as maneiras que Deus fala com a gente. E aí hoje eu ia trazer uma outra palavra, eu estava orando sobre isso à tarde, e aí Deus começou a falar comigo. E geralmente, quem me acompanha aqui um pouco mais de tempo sabe que eu trago geralmente o meu esboço no iPad, né? Eu vou estudando, vou digitando, vou arrumando a palavra, só que agora foi algo que Deus começou a falar muito comigo. Eu fui escrevendo e fui entendendo qual é o lugar que Deus nos quer, como é que Deus está nos chamando, qual é como Deus tem gritado ao nosso favor, dizendo: filho, eu estou aqui, eu estou à porta, eu estou batendo. Então Deus, Ele está a todo o tempo nos cercando, e muitas vezes nós dizemos que nós não estamos escutando a Deus. Muitas vezes nós estamos dizendo: Deus não fala comigo, eu não escuto Deus, eu não sei o que Deus quer, eu não sei qual é o direcionamento de Deus. Deus não fala comigo, e a verdade é que Deus, Ele está ao nosso redor o tempo todo, nos chamando para perto dele, só que às vezes o barulho do mundo tá tão alto ao nosso redor, o barulho do mundo tá enchendo tanto os nossos ouvidos que nós não estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E a minha oração
hoje à tarde, antes de eu entrar, eu pedi, Senhor, nos torna sensível. Torna as pessoas que vão ver essa palavra sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque é um assunto que muitas pessoas podem dizer, isso eu já sei, isso é óbvio. Mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, porque o evangelho ele é simples. O evangelho não é complicado. Não tem coisas mirabolantes para ser feitas. Jesus ele não nos pede coisas mirabolantes. Jesus nos pede o básico. Jesus nos pede o nosso coração. E é o básico. Seguir a Jesus não precisa de muita coisa. Precisa de coisa básica. Mas muitas vezes nós negligenciamos o básico. Muitas vezes a gente olha para Jesus e diz, Jesus, se o Senhor me pedisse coisa mais difícil, eu faria. Mas o Senhor está me pedindo só para orar. Jesus, se o Senhor me pedisse para caminhar, para ir de joelho até não sei aonde, se o Senhor me pedisse para fazer isso, se o Senhor me pedisse para pregar, se o Senhor me pedisse para falar na internet, se o Senhor me pedisse para caminhar com uma placa, isso eu faria, mas o Senhor me chama para orar? O Senhor me chama para ir para o secreto, ficar sozinho e falar com o Senhor, isso é difícil demais. E quantas vezes é difícil demais ter tempo com o Senhor? Se a gente for sincero, é muito mais fácil fazer as coisas. É muito mais fácil pôr a mão, é muito mais fácil fazer uma comida e doar aos pobres. É muito mais fácil separar uma roupa e doar àqueles que necessitam. Só que daí quando a gente escuta sobre relacionamento, quando a gente escuta sobre intimidade, quando a gente escuta sobre tempo de qualidade com Deus, o nosso coração se fecha e diz, de novo? Orar mais do que eu já oro? Já faço tanta coisa, não tenho tempo para orar. Então eu quero hoje falar sobre um homem que orava e orava muito. E que não só orava, mas ele tinha muita coisa para fazer. E enquanto Deus ia falando comigo, ele foi me moendo tanto, porque às vezes a gente se acha ocupado demais para ter tempo com Deus. Então Jesus era alguém que orava diferente. A gente começa a pegar esses detalhes quando a gente vai lendo os evangelhos, que Jesus ele orava diferente, porque ele era diferente. Jesus era Deus encarnado caminhando na terra, então ele era diferente, e Lucas 11 vai relatar isso. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. A gente nunca vai pedir nada para alguém que a gente não admire o que a pessoa faz. Você não vai procurar alguém, por exemplo, você quer você quer aprender a tocar violão. Você não vai procurar um professor de natação. Você vai procurar alguém que saiba tocar violão e que você admire o trabalho. Se você quer aprender a nadar, você não vai procurar um cozinheiro. Você vai procurar alguém que sabe nadar. E preferencialmente que você olhe e você admire o trabalho. Então, quando os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, nos ensine a orar. Eu entendo os discípulos dizendo, o que ele faz é diferente. A forma que ele faz é diferente. O jeito que ele faz é diferente. O que ele vive é diferente. Senhor, nos ensina. E Deus, Jesus caminhando na terra. Jesus, Deus encarnado num ser humano, num homem normal. Ele ensina os discípulos a orar, mas Jesus era verdadeiramente um homem de oração. E ele viveu uma vida de oração. E muitas vezes a gente quer ser crente, só que a gente não tem vida de oração. E quantas pessoas a gente vê? Eu creio em Jesus, eu vou na igreja. Não, eu sou crente, mas não tem vida de oração. Não tem tempo de intimidade. E aí, Jesus, que é Deus encarnado, ele, em grande parte do ministério dele, que é relatado na Bíblia, ele está se retirando para ficar a sós com Deus. Ele está se retirando para orar.
ele se retira para orar. Ele está em oração. Os discípulos chegam e eles estavam orando. Ele chama os discípulos para orar. Ele chama os discípulos, intercede por mim porque eu vou orar. E aí nós que somos carnais, que nós somos cheios de iniquidade, nós queremos acreditar que nós não precisamos orar tanto, sendo que Jesus foi um homem que viveu em oração. Então Jesus, uma das passagens diz que Jesus se afastou e orou a noite toda. E após orar a noite toda, ele escolheu 12 discípulos. Jesus, Deus encarnado, com toda a sabedoria, sem pecado. Ele passa uma noite inteira orando para escolher 12 discípulos. E quantas vezes nós precisamos tomar decisões difíceis, precisamos dar passos difíceis. Nós não temos 10 minutos de oração. Ou nós fazemos uma oração dizendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, e nós viramos as costas e nós fazemos a nossa vontade, porque nós não demos nem tempo para que Deus falasse ao nosso coração qual era a vontade dele. E aí a gente vê um Jesus, Deus andando na terra, se separando para ter um tempo sozinho para escolher 12 discípulos. Então, o amor por Deus nos faz querer ouvi-lo. Se nós falamos que nós amamos a Deus, mas nós não queremos ouvi-lo e nós não damos atenção ao tempo com o Senhor, o que será que é amor? O que será que é o amor que nós dizemos que temos? Se passar tempo com o Senhor não é agradável? O que será que é o amor que nós sentimos? Se quando o Senhor nos chama, então vem que eu quero conversar com você, nós colocamos tantas outras coisas na frente. Será que não é um amor interesseiro? Será que não é um amor por aquilo que Ele pode nos dar? E daí a gente diz, Senhor, eu te amo, mas hoje o Senhor não me deu paz. Então eu vou ter que correr, eu vou ter que fazer minhas coisas, porque daí o Senhor não me deu paz, então não dá para eu conversar com o Senhor hoje. Senhor, eu até te amo, eu até amo o Senhor, mas hoje eu estou muito cansada. O Senhor conhece, o Senhor me deu esse trabalho que é exaustivo, esse meu trabalho me cansa muito, e aí então o Senhor sabe, não dá para ter tempo com o Senhor. E quantas vezes nós vamos deixando o tempo, nós vamos deixando o que é prioridade na nossa vida para trás, porque o Senhor nos criou para termos relacionamento com Ele. Ele não nos criou para que sejamos nada, Ele não nos criou para que sejamos grandes, poderosos, ricos, famosos. Ele nos criou para termos relacionamento com Ele, e através do relacionamento com Ele, Ele nos encaminha, Ele nos lança para as outras áreas da nossa vida. Então, Jesus era Deus e Ele dependia de Deus. E Ele dependia de Deus a todo tempo em oração. E até em uma das passagens Ele declara que Ele não pode fazer nada sem o Pai. Então, alguém que é Deus encarnado, caminhando na terra, Ele declara aos discípulos, olha, eu não posso fazer nada sem o Pai. E nós que somos humanos, dependentes do Senhor, quantas vezes nós estamos tomando decisões sem o Pai, sem depender do Pai, sem perguntar ao Pai. Então, isso é para nos levar para um lugar, será que eu sou mais poderoso do que Jesus? Porque se Jesus, que era perfeito, Ele dependia do Pai, como que eu não dependo? Como que eu não preciso do Senhor para tomar decisões? Como que eu não preciso do Senhor antes de sair de casa para ir trabalhar? Como que eu não preciso do Senhor antes de tomar decisões, antes de pegar o meu carro e sair para ir até o meu trabalho? Como que eu não dependo do Senhor para cuidar dos meus filhos? Como que eu não dependo do Senhor para escolher qual é a escola que meus filhos vão? Como que eu não dependo do Senhor para escolher qual é o trabalho que eu vou escolher? Qual é a faculdade que eu vou fazer? Como que eu não dependo do Senhor para isso? Se Jesus fala que Ele dependia do Pai para tudo.
Então, eu entendo que é impossível nós fazermos boas escolhas sem buscar a Deus. E se nós, algum dia da nossa vida, acreditamos que a gente fez uma boa escolha, mas nós não contamos com a ajuda de Deus, depois de um tempo, muito provavelmente nós veremos que não era uma boa escolha. Porque tudo que Deus tem para nós, embora aos nossos olhos, embora no momento pareça não ser bom, Deus, ele já viu o futuro, ele já viu lá na frente, ele já viu daqui 3 anos, 5 anos, 15 anos, ele já viu. Então tem coisas que a gente diz, olha, não, Deus errou nessa escolha, mas ele já viu lá na frente. E aí a gente quer fazer escolhas com as nossas próprias mãos. E quando a gente vê lá na frente, não deu certo, porque não era a vontade de Deus. Não era a escolha de Deus para a nossa vida. Então, nós também não temos força para obedecer os mandamentos de Deus pela nossa carne. Muitas vezes a nossa maior guerra é, nossa, mas eu não consigo obedecer. Nossa, eu não consigo me livrar desse pecado. Eu até queria parar de falar mal das pessoas, mas eu não consigo, é mais forte do que eu. Olha, eu até queria ter uma vida de oração, mas é mais forte do que eu. Olha, eu até queria parar de assistir certas coisas, mas é mais forte do que eu. Eu até queria, eu sei que talvez me drogar, beber, eu não sei qual é a luta de cada um, que cada um diz, olha, eu até queria melhorar, mas eu não consigo. Eu sei que nós não temos forças para obedecer os mandamentos de Deus pela carne. Nós não temos força para obedecer aquilo que Deus nos manda fazer se nós não estivermos em oração o tempo inteiro com o Senhor e Ele nos dando a direção do que fazer. E aí a gente começa a ver na Bíblia o tanto de tempo que Jesus passava em oração, o tanto que Ele tinha para falar com Deus. E Jesus não tinha pecados, Jesus não tinha pecado para confessar, Jesus não precisava pedir perdão, Jesus não precisava pedir graça, Jesus não precisava pedir misericórdia. E o que era que ele conversava tanto com Deus? Porque nós que precisamos pedir perdão diariamente, nós que precisamos pedir graça diariamente, nós que precisamos pedir, Senhor, nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a amar as pessoas, nos ajuda, Senhor, a reconhecer os pecados que a gente tem no nosso coração e que a gente não reconhece. Nós que temos tanto para falar com o Senhor, para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, nós falamos que não temos muita coisa, não temos muito o que falar, nós não temos tempo de oração com o Senhor. E Jesus, que aos nossos olhos não tinha nada para falar com Deus, ele era Deus encarnado, ele passava horas, a noite inteira, madrugada, no secreto com Deus. E isso me faz questionar sobre o que nós estamos fazendo com o nosso tempo intencional com Deus. E aí, Deus eu compreendi do que estava no meu coração sobre falar, e Deus me trouxe uma outra revelação sobre o caminho de Elias, sobre o momento de Elias na caverna. E talvez algumas pessoas não conheçam a história de Elias, e Elias era um profeta, um dos maiores profetas, que foi usado por Deus para destruir os ídolos de Baal, e de repente Jezabel vem, ameaça ele, ele sente medo, se esconde na caverna, e chega essa passagem onde o Senhor aparece para Elias quando ele está escondido numa caverna, com medo, depressivo, angustiado. Alguns estudiosos dizem que era um grau de depressão. Então ele estava na caverna, ele estava com medo, embora ele tenha vivido grandes coisas na mão do Senhor. Em algum momento do ministério dele, ele se sentiu abatido, preocupado, com medo, e aí ele se esconde na caverna e o Senhor lhe diz: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E ele respondeu: "Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me." O Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jaú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram." E essa passagem de Elias, quando a gente vai profundo nela, ela é tão rica em detalhes. E nesse momento, enquanto eu meditava sobre essa importância da oração, Deus me levou para um detalhe, que quando o Senhor chega até a caverna onde Elias está escondido, o Senhor diz: saia do lugar onde está. Saia de dentro do lugar de medo, saia de dentro de um lugar de conforto, saia de dentro de um lugar que você se sente protegido, falsamente protegido, com as suas ideias, com as suas escolhas, com o lugar que você caminhou sozinho, com o que você fez sozinha. Saia desse lugar e fique no monte, na presença de Deus. E daí isso me levou para Lucas 5,16, que diz: Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Quando a gente vai ler Lucas 5, o versículo 15, ele fala: "Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava." E eu fiquei meditando sobre isso, né? Porque quantas vezes nós dizemos: "Senhor, nós temos muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Tenho filho, tenho casa, tenho comida, tenho emprego, eu trabalho cedo, volto tarde, tenho muita coisa para fazer." E aí eu fiquei pensando, Jesus caminhando na terra, a palavra vai dizer que vinham multidões para ouvi-lo e para serem curados de todas as suas doenças. Então, o ministério de Jesus, o trabalho de Jesus nessa terra era, aonde ele caminhava, vinha multidões. Não é que vinham dois, não é que vinham: "Olha, pode me dar uma palavra, olha, o Senhor pode me ensinar como ora, o Senhor pode me ensinar." Não, a palavra vai dizer que vinham multidões, que todo mundo queria ouvi-lo e queria ser curado de suas doenças. Então a gente pensa, um estava com lepra, outro estava com cegueira, outro estava com ansiedade, outro estava com depressão, outro estava com algum transtorno, outro estava com dor no braço, outro tinha quebrado a perna, outro joelho tinha rompido. Então eram diversas pessoas com doenças diferentes querendo chegar até Jesus e dizendo: "O Senhor precisa dar um jeito nisso." E ainda mesmo diante dessa demanda, o Senhor se retira e fala: "Sem orar, eu não sou capaz de fazer nada por essas pessoas." E nós, muitas vezes, queremos dar conta da casa, queremos dar conta dos filhos, queremos dar conta do trabalho, queremos dar conta das nossas emoções, queremos dar conta da nossa saúde. E aí, depois de tudo isso, nós falamos: "Quem sabe agora eu consigo tirar um tempo para orar?" E esse tempo nunca chega, porque a verdade é que nós negligenciamos e depois nós dizemos: "Agora o Senhor viu o quanto eu trabalhei, cansada demais para buscar Deus." Então, a gente vê o próprio Jesus dizendo: "Eu sei que uma multidão me cerca, eu sei que uma multidão me aperta, mas eu preciso me retirar." E é isso que o Senhor fala
para Elias: saia. E muitas vezes o Senhor vai dizer: você vai precisar sair do seu lugar de conforto, você vai precisar sair do que você sempre faz para ter tempo com o Senhor. E a verdade é que quando a gente gosta de algo, de alguém, de alguma coisa, nós sempre damos um jeito de encaixar na nossa agenda. Nós sempre damos um jeito de encaixar o encontro com os amigos na agenda, o aniversário do sobrinho na agenda, a janta com o vizinho na agenda. Nós sempre damos um jeito. O problema foi quando nós tentamos encaixar Jesus na nossa agenda. E é aí que mora o perigo. Porque o perigo mora a partir do momento que a gente quer encaixar Jesus na nossa agenda. E Jesus não cabe na nossa agenda. E eu falo isso com todo temor, porque quando Deus começou a falar isso no meu coração, tudo que eu falo para vocês, primeiro Deus fala no meu coração, depois eu escuto o que eu falo. Então, primeiro é para mim. Jesus, ele não cabe na nossa agenda. Jesus, ele não precisa de um lugarzinho na nossa agenda. Jesus, ele não é para caber no horário da nossa agenda que a gente faz e a gente diz: aqui Jesus cabe. Jesus, ele está falando que ele quer ser a nossa agenda. O tempo com o Senhor não é um tempo preparado e escrito em agenda. O tempo com o Senhor é um tempo de necessidade física, psicológica, fisiológica, mental, espiritual. O tempo com o Senhor é algo que não cabe em folhas, não cabe em palavras, não cabe. O tempo com o Senhor é algo que, quando nós estamos com Ele, Ele organiza a nossa agenda. O Senhor, ele está nos chamando para um lugar de dizer: deixa a sua agenda comigo. Eu escolho a sua agenda. Quando nós entregamos a agenda nas mãos de Deus e dizemos: Senhor, eu tenho coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho treino, eu tenho escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, mas Senhor, organiza a minha agenda. Ele mesmo faz com que o tempo dê certo para fazer tudo, porque o Senhor é o dono do tempo, Deus não errou no tempo. E a gente tem mania de dizer que precisava de mais horas no nosso dia, mas Deus, ele fez 24 horas, o tempo perfeito que caberia tudo que nós precisamos fazer naquele dia, inclusive buscar ao Senhor todos os dias. Inclusive o relacionamento com Ele. Deus não errou quando Ele colocou 24 horas no nosso dia, que seria para relacionamento, para trabalho, para colheita, para semeadura. Ele não errou. E nós estamos querendo dizer que faltou tempo. Faltou tempo com o Senhor. Ele é o dono do tempo. Como que Ele erraria nas horas do nosso dia a ponto de não dar tempo para estar com Ele? E então, o que me chama a atenção nisso, Jesus fala: saia. Deus fala com Elias, né? Saia, fique no monte. E aí a palavra vai dizer que passa o vento, que passa um vento fortíssimo, que passa o terremoto, que passa o fogo, e o Senhor não está em nada disso. E aí o que me chama a atenção é: Elias, embora ele estivesse na caverna, embora ele estivesse depressivo, embora ele estivesse triste, com medo, com todos os sentimentos bagunçados de que qualquer ser humano sente, porque a palavra vai dizer: Elias era como um de nós. Qualquer sentimento que nós mesmos temos, incapacidade, solidão, medo, angústia, dúvida, tudo isso fazia parte de Elias dentro da caverna. Só que o Senhor lhe aparece, diz para ele sair e ele sai. Ou seja, Elias continuava orando. E Elias continuava escutando a Deus, mesmo com medo, mesmo triste, mesmo abalado. Elias não parou de orar. Essa conversa de Deus com Elias é a conversa que Deus tem com todos nós em oração. Elias não parou de orar, Deus não parou de falar. E Elias ainda
com todos os sentimentos bagunçados. Ele discerniu a voz de Deus quando ele disse saia, e ele saiu. Só que às vezes a gente discerne a voz de Deus mesmo no meio das nossas emoções bagunçadas, e aí Deus nos chama para perto dele e nos diz: me procure, me busca, bata, a porta será aberta. Peça e lhe será dado, busquem e receberão. Só que daí a gente está achando que o Senhor vai aparecer no vento. E aí a gente se frustra porque não apareceu. E aí a gente quer voltar para a caverna. E aí a gente quer parar de orar. E daí a gente quer parar de ter tempo. Porque eu achei que o Senhor ia aparecer no vento, mas não apareceu. Só que o problema, o cerne da nossa oração não deve ser a oração, mas sim a persistência na oração. Porque orar, qualquer um pode orar, mas é a persistência na oração. E eu entendo Elias persistindo em oração, persistindo naquilo que ele ouviu do Senhor. Saia e fique no monte, na presença do Senhor. O que Deus nos manda é: me busque e fique na presença do Senhor. Fique na presença do Senhor, mesmo que Ele não apareça no vento que você pensava que Ele ia aparecer, mesmo que Ele não apareça no terremoto, porque muitas vezes nós estamos esperando uma grande aparição do Senhor. Nós estamos achando que Ele vai chegar com profecia, estamos achando que Ele vai chegar através de manto, de música, de luzes, de fogo. E aí a gente acha que é nisso que o Senhor vai aparecer. Não, o Senhor vai vir na conferência. Não, o Senhor vai vir no culto. Não, o Senhor vai vir quando o profeta vier. Não, o Senhor vai vir quando o famoso vier. Não, o Senhor vai vir quando isso acontecer. E aí não vem. E aí, eu não senti nada. Não deu nada. Mas o Senhor está dizendo: persista. Persista no lugar que eu te chamei. Persista no lugar da oração. Porque pode ser que você não sinta nada no primeiro dia, mas é a persistência que te faz alcançar aquilo que o Senhor prometeu. E Ele falou: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Imagina a cabeça de Elias quando o Senhor vai passar. Então passou o fogo. O Senhor chegou? Não, não chegou. Não, mas o Senhor disse que vai passar, então eu vou persistir. Então, de repente, veio o terremoto. Então agora o Senhor chegou, porque Ele disse que Ele ia passar. Ele disse que Ele ia fazer. Ele disse que Ele ia honrar. Ele disse que Ele ia curar. Então é agora, porque o terremoto chegou, abalou. Agora eu senti arrepio, agora eu chorei. Não, também não foi. E aí então Elias pode ter pensado: meu Deus, que loucura, será mesmo? Mas Elias persistiu naquilo que ele ouviu. E aí depois do fogo veio o murmúrio de uma brisa suave. E aí é no silêncio, muitas vezes, que Deus dá a direção para a nossa vida. Às vezes não é na palavra do profeta, às vezes não é no barulho das conferências, às vezes não é no louvor. Às vezes a direção para a sua vida vai vir no silêncio. Às vezes a direção vem no secreto, porque é no silêncio que Deus começa a curar as raízes que nos afastam dele. E muitas vezes, diversas vezes, a maior raiz que nos afasta da presença de Deus não é a falta de realização do Senhor, mas é o nosso orgulho. O orgulho nos impede de buscar a Deus, porque a nossa raiz orgulhosa, a nossa humanidade orgulhosa, ela quer nos dizer: o Senhor falou que faria, eu já estou aqui esperando, já passou um vento, eu já me arrepiei inteiro, tremeu a terra, morri de medo, veio fogo, morri de calor. E o Senhor não apareceu, então agora chega. E isso revela o orgulho, porque até Elias, que era um grande homem de Deus e que continuou orando mesmo na caverna, e que continuou ouvindo a voz de Deus e que continuou obedecendo ao Senhor, ainda assim existia raiz de orgulho. Como que eu explico isso? Elias, ele vai dizer: Senhor, eu sou o único que sobrou.
só eu sobrei. Só eu tô te buscando. Na minha casa sou só eu que faço. Sou só eu. Senhor, eu sou o melhor. E daí só sobrou eu, e por isso que eu vim pra cá, porque só eu que tô fazendo tudo. E aí o Senhor fala a direção para onde ele vai. Elias, volte pelo caminho, faça isso, faça aquilo. E tudo isso é na brisa suave. E no final, Deus fala, ei, no entanto, eu fiz sobrar 7.000. Segura a sua vaidade, segura o seu orgulho, segura o seu ego. Você não é o único não, Elias. Você não é o único que me obedece. Você não é o único que me serve. Você não é o maior de todos, Elias. Você não é tudo isso que você está achando que você é, não. Eu guardei 7.000. Tem lá 7.000 que os joelhos não se dobraram. Tem lá 7.000 que as bocas não beijaram Baal. Tem lá 7.000 que me adoram. Tem lá 7.000 que são fiéis. E aí o Senhor fala, ei, mas você vai voltar pelo caminho. E você vai ungir. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu. Só que o orgulho nos faz achar que o tempo que a gente ora já tá bom. O orgulho nos faz até acreditar que nós oramos o tempo todo. E o orgulho nos faz acreditar que somente a oração do ordinário ela é suficiente para estar em comunhão com o Senhor. E não que não seja, ela é necessária, ela é bíblica, ela é real. E ela é, de fato, efetiva. Mas Deus, ele nesse momento, ele nos chama para o secreto. Ele nos chama para o sozinho, ele nos chama para o intencional. Porque é muito fácil que a gente comece a orar. Mas o difícil é persistir. E ele vem. Porque ele sempre vem. Ele promete a cada um de nós que ele vai passar. E ele promete a cada um de nós que se pedir será dado, se buscar nós encontraremos, se batermos a porta será aberta. E ele diz, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Bater a porta, persistir em oração. Deus sempre está onde tem oração. Deus sempre está onde tem persistência. Deus sempre está onde tem devoção. O Senhor, ele está nos chamando para um tempo de devoção, para um tempo de secreto, para um tempo de fazer algo que nós nunca fizemos, para voltar a fazer algo que nós já fizemos um dia. E está nos dizendo, persista em oração. Porque o Senhor falará, talvez não da forma que nós esperamos, mas sim no silêncio absoluto, porque a gente muitas vezes quer barulho, a gente não quer estar sozinho em casa, a gente quer um amigo, a gente quer uma companhia, a gente quer alguém, a gente quer orar às vezes até sempre com alguém. A gente quer o tempo todo estar com barulho, vou colocar uma música, vou colocar algo para fazer, vou colocar algo para me ocupar, mas o Senhor está dizendo no silêncio, no murmúrio de uma brisa suave. Às vezes a direção que o Senhor tem para a sua vida é no silêncio que você ainda não teve com Ele. É no tempo que você ainda não separou para Ele. É no lugar que você ainda não guardou para Ele. Para que Ele possa direcionar a sua vida e dizer, agora você vai para lá, agora você vai para cá. Agora você volta pelo caminho que você veio, porque eu não te fiz para ficar em caverna. Eu não te chamei para ficar escondido. Eu te chamei para você ungir Eliseu. Eu te chamei para você fazer discípulos. Eu te chamei para você levar o meu nome. Eu te chamei para você ser grande. Saia da caverna. Não é aí que eu vou. Não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te levantei. Não foi para isso que eu te escolhi. Agora que você ouviu o meu chamado, ouviu a minha palavra na brisa suave, você está apto para andar pelas palavras que eu te falei nesse lugar. E Deus, ele sempre tem uma porção nova. Deus, ele fala. Talvez a gente não vai ouvir da maneira que a gente quer, mas ele fala.
Às vezes ele também não vai falar o que a gente quer, mas ele fala. E a minha oração é para que a gente se agarre nessa noite em Lucas 11:9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Espero que essa palavra tenha entrado como flecha no coração de vocês, assim como veio pro meu. Assim como Deus falou comigo de uma maneira sobrenatural, no silêncio, no murmúrio de uma brisa suave. Porque às vezes, muitas vezes, eu também quero algo sobrenatural de Deus. E eu também quero que o Senhor grite e fale mais alto do que as vozes do mundo estão falando. E eu quero que Deus faça algo sobrenatural. E hoje Ele falou: o que eu quero é persistência, o que eu quero é intimidade, o que eu quero é comunhão, o que eu quero é amor, é afeto, é carinho, é estar junto, é fazer parte. E algumas pessoas podem dizer assim, mas eu não sei orar. E os discípulos também não sabiam orar. Só que eles recorreram àquele que é perfeito em tudo. Aquele que talvez nem precisasse orar. Mas ele orava somente para nos ensinar. E nós podemos recorrer a esse mesmo Jesus que os discípulos recorreram e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, ele nos deu um modelo. O modelo do Pai Nosso. O Pai Nosso. Deus que está no céu. Mas Ele espera ouvir também aquilo que está no nosso coração como uma conversa. Como um pai conversa com um filho. Como um amigo conversa com outro. Ele está esperando para nos ouvir, embora Ele já sabe tudo que está no nosso coração. Ele espera nos ouvir, Ele nos chama e Ele é paciente. Ele não vai achar nada estranho. Ele não vai se surpreender com nada. Porque se você me sacudir, se você vier para Daniela e tentar me sacudir, tentar tirar algo de mim, provavelmente vão sair coisas ruins de mim. Provavelmente vão sair coisas que não são boas. Mas se você chegar até Jesus com o que quer que seja de dor, de trauma, de confissões, de pecado, seja o que for, que você chegue até Jesus, dúvidas, angústia, caminhos a seguir ou não, se você sacudir Deus, se você pega Deus e sacode Ele, o que sai dele é virtude, o que sai de Deus é bondade, o que sai de Deus é misericórdia, o que sai de Deus é pureza, o que sai de Deus é benevolência, o que sai de Deus é santidade. Então não importa, nada é assustador demais que Deus não possa curar, nada é longe demais que Deus não possa tratar, nada é difícil demais que Deus não possa fazer. Só que às vezes o caminho que Deus vai operar não é o caminho que nós esperamos, e eu volto a dizer. Às vezes o caminho que Deus vai te dar é curar o seu orgulho, de buscar ajuda de pessoas que Deus colocou na terra. Às vezes o caminho que Deus vai curar é dizer: olha, cuida do seu corpo para que você tenha ânimo para os próximos momentos de caminhada. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional. Porque quando todas estiverem alinhadas, o seu espírito também está alinhado. É impossível uma roda rodar se uma não está no mesmo nível. Então não basta só alimentar o espírito, porque a palavra vai dizer que muitas vezes o espírito está forte, mas a carne que é fraca. Então cuide também do seu material, cuide também da sua mente, cuide também da sua saúde, de todas elas. Amém?
Deus abençoe vocês. Eu vou orar pra gente finalizar. Senhor, meu Pai, muito obrigada por essa palavra, por essa noite, por esse ensinamento, por esse despertar, meu Deus. Obrigada, Senhor, por nos chamar para perto de Ti, Pai. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não nos desampara e o Senhor não está longe, o Senhor está perto. Obrigada, Senhor, porque na caverna Tu estás, porque na fornalha Tu estás, porque na cova dos leões Tu estás, porque na brisa suave Tu estás, porque se nós descermos ao mundo dos mortos Tu estás, e se subirmos aos céus Tu estás também. Em nenhum lugar é longe demais da Tua presença, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e o Senhor, mesmo não precisando estar aqui, o Senhor nos visita nessa noite. Obrigada pela Tua graça, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu alívio, pelo Teu sussurro nessa noite, Pai. Obrigada por cada vida que esteve aqui até agora, pelos corações, pelos ouvidos que ouviram essa mensagem e que farão dessa semente frutos, virarão árvores com frutos, Pai, frutos saudáveis, em nome de Jesus. Pai, eu peço, guarda cada família, cada pensamento, Pai. Guarda, Senhor, o coração deles, os sonhos, os projetos. Só Tu sabes, Senhor, o que cada um clama no secreto. Só Tu sabes, Senhor, as dores, as angústias, as dúvidas, Pai. Só Tu sabes, Senhor, o motivo de cada um estar aqui querendo ouvir a Tua voz, Pai. Só Tu sabes, Senhor, como o Senhor atraiu cada um para estar aqui. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz alívio para as nossas almas. Traz alívio, Senhor, para os pensamentos. Traz alívio, Senhor, para as decisões, Pai. Em nome de Jesus te peço, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa negligência no tempo com o Senhor, Pai. Perdoa a nossa negligência, Pai, em cuidar das coisas do alto, Pai. Perdoa, Senhor, por quantas vezes nós nos acharmos fortes, grandes o suficientes, a ponto de achar que não dependemos do Senhor. Perdoa, Jesus, tenha misericórdia. Hoje nós nos voltamos a Ti. Entregamos a Ti o nosso coração, as nossas emoções, os nossos medos. Entregamos a Ti e não queremos tomar de volta. Colocamos em Tuas mãos e dizemos, Senhor, faça a Tua vontade, Pai. Obrigada por abrir a porta para que entremos em Tua presença. Nos ensina, Pai, a honrar os momentos que estamos a sós contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Eu agora estou colocando o celular colado aqui, ó, no espelho. Aí tá ficando torto, né? Mas amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite especial, uma semana especial. E a minha oração é que para que essa palavra ela venha enraizar nos nossos corações a cada dia que a nossa carne lutar contra o Espírito para nos afastar da presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Amo vocês. Meu amor tá aqui vendo. Já vai chegar em casa amanhã, se Deus quiser. É isso. Deus abençoe vocês. Um beijo. Boa noite. Obrigada, gente, pelo coração de vocês.